Seguindo, então, quais são os atos do registro, né? O que se registra, então, né? Bom, o primeiro ato é a matrícula, né? A matrícula é como se fosse a certidão de nascimento, a certidão de batismo do imóvel. Nasce o imóvel para o mundo registral através da matrícula, então, que é o registro inaugural, né? Depois, alienações posteriores serão registradas na mesma matrícula. A gente vai ver que, né, pelo princípio da unicidade, o imóvel tem que ter uma única matrícula. Então, não pode haver mais de uma matrícula para o mesmo imóvel e também não pode haver duas matrículas incidentes, um imóvel com duas matrículas e nem o inverso, duas matrículas para um imóvel. Então, esse princípio da unicidade é fundamental para analisarmos a matrícula, porque a matrícula é como se fosse o CPF, né? Vamos fazer uma similitude aqui meio esdrúxula, mas o CPF para a pessoa física identifica da mesma forma que a matrícula vai identificar cada imóvel. Isso está no parágrafo 1º do artigo 176, que dá essa proibição. Cada imóvel tem que ter a sua matrícula, né? Pode haver, gente, pedido de desmembramento, né? Através desse princípio da unicidade, cada imóvel tem que ter uma matrícula. Mas você pode querer desmembrar. Imagine que um imóvel urbano, desde que a metragem mínima também obedeça às leis de diretrizes, o plano diretor, né? Cada município tem lá tem suas regras. Mas imagine que você tem um terreno e queira dividir em dois, perfeitamente possível. Vai se criar uma nova matrícula para aquele novo imóvel, né? Não tem problema nenhum. E pode haver também o contrário, a fusão. Na fusão, você pode, por exemplo, imagine isso, é muito comum em propriedade rural. Você tem uma propriedade, você compra a propriedade confrontante, confinante, e aí você quer unificar, você pede a fusão. Nesse caso, as duas matrículas do imóvel não são utilizadas e cria-se uma terceira matrícula. Nesse exemplo, vai esquecer aquelas duas matrículas anteriores e uma matrícula nova para o imóvel fundido também é perfeitamente possível, e seria aqui como se fosse uma exceção do princípio da unicidade, mas um procedimento perfeitamente possível. Mas cada imóvel, então, tem que ter a sua matrícula. Além do ato de registro da matrícula, nós temos o próprio registro, né? Porque registro tem dois sentidos. Quando você fala registro, o registro no sentido sistêmico, no sentido amplo, né? Lato sensu, ou o estrito sensu, que nós temos o registro, que é o ato que você vai lá no assento da matrícula, você vai registrar algumas situações específicas que a gente vai ler agora, né? Ele sucede à matrícula e ao ato que efetivamente transmite a propriedade. Então, o que vai transmitir a propriedade é esse registro, né, que vai ficar assentado na matrícula, né? O número inicial da matrícula fica mantido, conforme eu falei, mas aos subsequentes, os registros são gerados com numerações subsequentes e diferentes, em ordem cronológica, vinculados à matrícula base. Então, tem cartório, por exemplo, tem estado que utiliza essa situação. R1, eu dei o exemplo da matrícula 3.429, e aí tem registro que coloca registro 1 da matrícula 3429, ou, por exemplo, no Espírito Santo, eles colocam R1/3429, significa que registro 1 da matrícula 3.429, né? E aí, o que você pode registrar? Direito de... A hipoteca é um registro, o direito de laje, direito de superfície, qualquer direito real pode incidir sobre esse imóvel, mas o que vai caracterizar esse instituto de direito real vai ser o registro, que vai estar assentado na matrícula, né? Por isso que eu já falei para vocês que é muito importante quando um advogado, por exemplo, vai analisa para mim esse imóvel, né? Muita gente fala, eu vou analisar a escritura. Você não analisa a escritura, você não analisa a matrícula, você analisa o registro, né? E daí a importância de você analisar todos os registros no assento de uma matrícula. Por quê? Imagine que tem lá R13, isso é muito comum, volto a repetir, para quem não tem tanto conhecimento do direito registral, do direito imobiliário, fazer uma análise superficial de um instrumento. Por exemplo, os corretores, né? Eu não estou fazendo crítica dos corretores, mas não são todos, obviamente, tem muitos que têm um conhecimento profundo, mas é muito comum ele ir lá, com 5 minutos ele analisa o registro, ele vai lá, qual é o último registro? R13. Aí ele olha lá, R13 da matrícula 3.429, pertence a João da Silva, quem está te vendendo é João da Silva, beleza, olha, está ótimo,
está tudo em dia, está tudo ok. Aí ele vai ver que lá no R2 ou R3 tem uma hipoteca, tem um gravame, tem um usufruto. Ele está comprando um imóvel com esse gravame, com esse usufruto, enfim. Então, por isso que é importante você, por exemplo, pedir uma certidão de inteiro teor do registro, vai te contar a história de todos os registros, e isso é fundamental para que você analise o imóvel, ver se ele está livre de ônus. Porque você pode estar lá no R2, né? Uma hipoteca lá no R10, a extinção da hipoteca, o cancelamento da hipoteca, por quitação da dívida ou por outros fins, mas você tem que analisar, então, todos os registros. Bom, além disso, além dos atos de registro, nós temos aquela verbação que é um registro com menos importância. São atos, né? São atos que não transmitem propriedade ou direito real, não oneram o imóvel, mas são alterações secundárias, são alterações, digamos assim, menos significantes, mas é claro que tem a sua importância, mas a verbação, ela não modifica a essência do registro, mas altera algumas características que podem ser as características do imóvel, por exemplo, mudança de endereço, né, um recadastramento de endereço, né, uma mudança de numeração, por exemplo, né, ou então a qualificação do próprio titular. O melhor exemplo é quando ele muda o estado civil. Né? Se você mudar o estado civil, o correto é você levar o seu estado, né, o seu estado atual, lá no assento da matrícula, para que faça uma verbação lá no registro, né, que você mudou de estado civil. Então, são escriturações de situações contingenciais que não transmitem direitos, quer dizer, não altera a essência, conforme eu falei. E aí nós temos, por exemplo, do imóvel, além de mudança de endereço, pode ser uma construção. Você pega o habite leva lá para averbar a área construída, por exemplo, né? Ou estado civil para solteiro. São exemplos aí de você, o que você faz na averbação. Passando, então, pessoal, além disso, né, como eu falei para vocês que o registro ele tem presunção iuris tanto, se houver erro, é claro, cabe retificação, né? A retificação do registro. Né? Se o inteiro teor do registro contiver erro, poderá o interessado requerer a retificação, ou, se for o caso, até a anulação. Nós vimos no artigo 1247 que eu li, né, ainda há pouco. Então, nós temos 3 espécies de retificação que é previsto na nossa legislação. O primeiro é a retificação no próprio cartório. Né? É a correção de algum erro, por exemplo, de grafia ou um erro formal. Né? Então, ocorre com o procedimento administrativo. Você mesmo vai lá e requer. Ó, eu, por exemplo, estou com um problema agora, abri um inventário, e onde houve o erro de um CPF do autor da herança, né? Mas é um erro formal. Eu tenho como o oficial, ela tem segurança jurídica, instrumentos para trocar o CPF, porque existem outros documentos que comprovem que ele é titular. Então, é uma retificação simples, né? Uma retificação simples que seria do CPF. Outro exemplo que eu dei aí, o nome do cara era João Luiz, registrado José Luiz. Então, dá para identificar que o erro formal pode ser retificado, então, em cartório, quando há um erro mais simples. Bom, e quando o erro esse erro envolver terceiros, aí só se retifica através de um procedimento especial de jurisdição voluntária, lá na vara de registro público, né? Quando houver interesse de terceiros, mas ainda assim não houver ampliação da área do imóvel, basta um procedimento de jurisdição voluntária para que se retifique o registro, né? Está lá no artigo 721, que tem que citar os confrontantes, os interessados, enfim. Né? O exemplo que eu dei é o erro no preço do imóvel. Né? Perfeitamente possível, então, essa retificação. Agora, quando envolver terceiros e, além disso, envolver ampliação da área do imóvel, aí a retificação vai ser na vara civil, um procedimento, uma ação, um procedimento comum ordinário. Isso eu coloquei até um RESP do STJ. Nesse caso, vai haver interesse de terceiros, pode haver também interesse de alienante, confinante, enfim. Então, vai envolver a área do imóvel, aí é um procedimento comum ordinário. Além disso, pessoal, eu coloquei os atributos do registro, que quando a gente fala de atributos, características, tem muita semelhança com os princípios. Né?
Aí eu coloquei alguns aí, e alguns eu vou só mencionar, que já falamos nos princípios, mas o atributo da continuidade está lá no artigo 1245, que eu achei interessante colocar para vocês, né? Que a propriedade é constituída no momento do registro do título translativo, quer dizer, gerando efeito ex nunc, quer dizer, não retroagindo. Por quê? Porque o registro ele tem natureza constitutiva. Você vai adquirir a propriedade no momento que você registra. Aliás, é ex nunc, mas a partir da pré-notação, pessoal. A pré-notação já começa a contar como se fosse um pré-registro, entre aspas. Né? A pré-notação ela define aquela prioridade já. Mas, enfim, o registro translativo, é isso que eu quero que vocês entendam. O registro translativo, que transmite a propriedade de um para o outro, ele tem natureza constitutiva, diferente do registro das outras situações, por exemplo, de uso capião, né? Que tem o efeito o quê? A uso capião, eu já falei para vocês que ela é a sentença que concede o uso capião, ela é declaratória, vai declarar que já existe há mais tempo. Então, o registro também. Né? Então, o mesmo não ocorre com o uso capião e com a sucessão, que é o princípio da Saizine que eu falei para vocês, né? Que emitir pôr para dentro do artigo 1784 da Saizine. Né? O registro, então, possui apenas uma natureza declaratória. Lá é diferente. Né? Lá vai se registrar, mas a propriedade já foi adquirida lá atrás. Ele vai só declarar, o registro vai ter natureza declaratória, que vai declarar aquilo que já ocorreu. Mas o registro translativo entre vivos tem natureza constitutiva. Outros atributos que gera prioridade ou preferência, né? Já falamos nisso, está lá no artigo 1246, é aquela proteção que a lei permite que aquele que registra primeiro, né? Nós vimos lá no outro princípio, né? E também falei que desde a prenotação já produz efeitos. Nós vimos isso com aquele exemplo que eu dei do Olímpio e do Wallace, que a prenotação já começa a gerar efeitos. Isso está lá no artigo 1246. Outro atributo, força probante, força relativa, que o registro gera presunção relativa, já falamos no princípio, né? Atrás. Né? Tanto é que tem que haver uma ação específica de anulação de escritura, mas tem que acumular com o cancelamento do registro, né? Porque nem sempre você pode... Porque não há uma vinculação à causa no Brasil, né? Então vai depender de cada situação, e por isso, inclusive, que a gente pode retificar o registro, por causa dessa presunção relativa, eu já falei sobre isso lá no princípio. Além disso, a publicidade, que também nós já falamos do princípio da publicidade, que gera efeito contra terceiros, e a especialidade, que deve ser caracterizado, descrito caracterizado, para você ter um imóvel certo e determinado. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês de registro é isso aí. Aberto a perguntas, por favor. Professor? Sim, pode não, Olivia. No princípio da prioridade, eu não entendi a exceção. Quando eu falei de escritura pública? No princípio você foi falando dos princípios que regem o registro imobiliário. Aí, Sim, o sexto princípio era o da prioridade. E ele tinha uma exceção. Sim. Eu não entendi a exceção. A exceção é o seguinte: se você apresentar... Qual é a regra geral primeiro? Né? Quem prenotar primeiro vai ser... Porque a prenotação ela já estabelece uma eficácia. Então, quem registrar primeiro vai ser proprietário. Imagine que você, por exemplo, o Wallace lavrou uma escritura, um contrato particular, você no dia 10. No dia 11, ele lavrou o mesmo imóvel, ele vendeu para mim também, no dia 11. Mas eu, apesar do dia seguinte, eu fui lá e registrei primeiro. Nesse caso, para você, só vai restar indenização de perdas e danos em face de Wallace. Porque você tem um contrato que gera efeitos obrigacionais.
Quem registrar primeiro é dono. Agora, imagine se fosse no mesmo dia, né? Imagine que ele lavrou uma escritura com você às 10 horas da manhã e meio-dia, né? Ele lavrou a outra comigo. Se nessa escritura vocês não estabeleceram horário, por quê? Não sei se você já leu uma escritura pública, lá colocar aos tantos dias, às 10 horas da manhã. Então, se o oficial ou o tabelião, se ele for, né, cuidadoso, ele vai colocar horário, mas não é obrigatório. Mas se ele colocar o horário, aí, nesse caso, não vai gerar prioridade, mesmo se eu for lá e registrar primeiro. Imagine que o Wallace fez uma escritura pública com você, às 10 horas da manhã, estabeleceu o horário na escritura pública. E ele fez uma meio-dia comigo. Ele estabeleceu o horário no mesmo dia. Nesse caso, né? Nesse caso, não vai adiantar eu ir lá e registrar primeiro, porque a prioridade vai ser sua, porque é uma exceção lá do parágrafo 1º do artigo 92, parágrafo único. Compreendeu? Obrigada, professor. Obrigada. Mais alguém? Priscila. Diga, Priscila. Eu não entendi esse princípio da territorialidade. É a diferença entre registro e escritura pública. A diferença entre registro e escritura pública? A escritura pública é um instrumento. É a causa. Mas não adianta você lavrar uma escritura pública, né? Porque ela só tem lá, segundo o artigo 425, coloquei até aí, né? Que fala do contrato de compra e venda. É o artigo... Só um instantinho. Um segundinho. 481. Estabelece a seguinte regra. Você pode ter um contrato perfeito e acabado, mas ele não transfere propriedade. Ele só cria direitos e obrigações. E a escritura pública, nada mais, nada menos que é um instrumento contratual, só que lavrado em cartório, né? O fato dela ter sido lavrado em cartório não transmite propriedade. A escritura pública é apenas um instrumento. Você pode transmitir propriedade por instrumento particular ou por instrumento público, né? A escritura pública é apenas um instrumento. Assim como, por exemplo, uma carta de arrematação, uma carta de adjudicação, né? É um instrumento público, mas não transmite propriedade enquanto não for registrada. Compreendeu, Priscila? Você quer que eu dê mais exemplos? Não entendi. É como se fosse o instrumento contratual público, né? No caso. Exatamente. A única segurança que você tem é que esses requisitos intrínsecos e extrínsecos estarão sendo analisados por um tabelião de notas. Tabelião. Né? O tabelião de notas, ele lavra a escritura, o tabelionato de notas, ele lavra a escritura, ele reconhece firmas, ele lavra a procuração, por exemplo. Agora, o oficial de registro é que vai providenciar o registro. São atribuições diferentes. A lei de cartório estabelece a atribuição de cada um. Sim. Entendi agora. Obrigada, Elisa. Nem sempre um tabelião de notas, por exemplo, é de registro, né? Agora pode acontecer o contrário. Você pode lavrar uma escritura no oficial de registro, que às vezes ele tem as duas atribuições. Vai depender de cada caso. Uhum. Mais alguém? Ok, então, se surgirem dúvidas posteriores, a gente faz contato. Mais uma vez, desculpe por ontem e obrigado pela participação de todos. Espero que aproveitem a aula de registro, que é uma aula muito interessante. Eu busquei assim, o que é de mais atual para vocês. E na próxima aula, então, agora nós encerramos a aquisição de propriedade imóvel. Na próxima aula, a gente vai começar a tratar da aquisição da propriedade móvel. O que seria o nosso último tema, o nosso último título. E aí, eu não sei, mais uma ou duas aulas no máximo, acho que 2 aulas, né? Para a gente ter uma aula mais proveitosa. A gente encerra o nosso ciclo para avaliação. E até amanhã, então, direito empresarial, para a gente corrigir aquele exercício e participar do tema de amanhã.
Até amanhã. Fiquem com Deus. Um bom dia. Tchau, Elis. Bom dia. Até amanhã. Tchau.